Olá, eu me chamo Abigail. Atualmente eu moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Desde criança, eu e os meus 2 irmãos sempre escutamos histórias e causos de terror que meu pai nos contava. Uma dessas histórias para mim foi a mais bizarra e assustadora de todas, envolvendo um lobisomem. E o final dessa história é ainda mais inusitado. Tudo aconteceu há muitos anos atrás, quando meu pai era recém-nascido. E os meus avós contaram para ele que algo tenebroso assombrou os meus avós por causa do meu pai. Meus avós são da Paraíba, e quando meu pai tinha acabado de nascer, eles estavam morando em uma cidade chamada Lagoa Seca, que naquela época era uma cidade bem pequena. Naquela época, eles moravam em uma pequena casa de taipa. Tanto o meu avô como a minha avó dependiam da terra para sobreviver. Meu pai contava que minha avó, mesmo após o nascimento do meu pai, tinha que ajudar o meu avô na roça e ainda cuidar do bebê, que no caso era ele. A vida deles não era fácil, e naquele período não existiam tantos recursos como hoje em dia, como maquinários ou equipamentos agrícolas. Tudo era feito de forma braçal, e em alguns interiores ainda é possível encontrar esse cenário. Certo dia de manhã, o meu avô foi ver a criação de galinha e encontrou algo estranho. Ele percebeu que estava faltando algumas de suas galinhas, e também viu no chão algumas pegadas grandes de um animal que ele não conseguia identificar. O galinheiro ficava um pouco afastado da casa. Tanto o meu avô como a minha avó não escutaram nada na noite anterior. O meu avô disse que a proteção de madeira que cercava o galinheiro foi quebrada e que no local havia alguns pelos de um animal. Ele disse que eram pelos grossos e tinha um odor desagradável. Os meus avós começaram a ficar preocupados com aquela situação, pois algum animal do mato estava atacando um dos poucos meios que eles tinham para se sustentar. Algo importante a mencionar é que perto dali, em um sítio vizinho, havia um homem que era conhecido como Biné. E de vez em quando meu avô ia visitá-lo para prosear, e esse tal Biné disse que um animal estava atacando as criações naquela região. Em uma de suas visitas à casa do seu vizinho, meu avô percebeu que enquanto eles estavam ali de prosa, tomando uma xícara de café, a esposa do Biné parecia apreensiva e mesmo fazendo os afazeres parecia estar muito interessada na conversa dos dois. Meu avô começou a fazer vigílias à noite. E sempre que possível, ele acordava de madrugada, abria um pouco a janela do quarto para ver o galinheiro, na expectativa de tentar flagrar o animal que estava rondando por ali. Alguns dias, ele encontrou indícios de que algo ou alguém entrou no galinheiro para roubar as suas galinhas novamente. Ele encontrava penas para todo lado, pegadas estranhas e um número cada vez menor de suas aves. Mas havia dias que ele não encontrava nada e tudo parecia estar em ordem. O que deixou os meus avós encucados foi que também viram pegadas desse mesmo animal misterioso perto da casa. Seja lá o que fosse, aquele animal era muito furtivo e esperto. Houve uma noite que mais uma vez meu avô estava de vigília. Ele estava sentado perto da cama da minha avó e o meu pai estava dormindo na mesma cama também, só que perto da janela. Minha avó dormia do outro lado para evitar que o meu pai caísse no chão. A cama deles ficava perto da janela. O meu avô já estava quase sendo vencido pelo cansaço. Ele chegou a fechar os olhos e pegar no sono, até que de repente ele escutou uma voz muito nítida lhe dizer: "Acorde agora." Ele não sabe explicar o que foi aquilo, mas foi como se uma outra pessoa dissesse isso para ele naquele momento. Parecia um aviso. Rapidamente meu avô acordou no susto e ele acabou vendo algo assustador. Meu avô disse que viu no vão entre a parede e o teto da casa um par de olhos vermelhos, olhando fixamente para a minha avó e o meu pai enquanto dormiam. O meu avô não podia entender o que estava acontecendo. Como a casa era de taipa e tinha paredes que não eram altas, aquele animal tentou colocar o braço
por aquele espaço para pegar o meu pai que dormia na cama. O meu avô ficou vendo aquele braço comprido, peludo e com unhas grandes. Ele disse que era um braço delgado, mas aquele bicho aparentava ter muita força. Nessa hora, meu avô levantou e pegou um facão que ele sempre deixava no quarto e desferiu um golpe certeiro no braço daquela criatura. No susto com o barulho, meu pai começou a chorar. Meu avô relata que aquele par de olhos vermelhos agora olhava fixamente com fúria para o meu avô. Aquele animal rosnava. Minha avó, sem entender, perguntou o que estava acontecendo e que bicho era aquele. Meu avô disse para ela pegar meu pai e ficarem atrás do meu avô. Naquele momento, aquele bicho tentou de novo colocar o braço entre o vão da casa para desferir um golpe que por pouco não pegou no rosto do meu avô. Nisso, o meu avô conseguiu acertar um outro golpe no braço daquele ser estranho. Logo, aquele animal deu um grito assustador e saiu correndo. O meu avô então subiu em cima da cama e pôde ver um cachorro grande e deformado, correndo para dentro do mato. Meu avô queria sair para caçar aquele bicho, mas após ele ver aquele bicho por completo, ele sentiu muito medo, porque ele nunca tinha visto um bicho tão feio e deformado como aquele. No dia seguinte, meus avós viram que havia sangue do lado de fora da casa, perto da janela. Aquele bicho havia deixado um rastro de sangue que se adentrava no mato. Meu avô relata que quando golpeou aquele animal, ele sentiu como se estivesse golpeando concreto, pois era algo muito forte. Meu avô então decidiu seguir o rastro de sangue para ver até onde dava. À medida que ele seguia, ele percebeu que estava quase chegando na casa do seu vizinho, o Biné. Então, ele viu que as marcas de sangue terminavam atrás da casa do seu vizinho. Logo, ele ficou preocupado pensando que aquele bicho estranho também houvesse tentado atacar o Biné e a sua esposa. Ele foi até a porta e chamou pelos dois. A esposa do Biné atendeu e colocou apenas a metade do rosto para falar com o meu avô. Ela parecia que não queria receber o meu avô naquele momento. Meu avô perguntou se estava tudo bem. Ele explicou que um bicho tentou atacar a casa deles e tentou puxar o meu pai pelo vão do teto na noite anterior. A esposa do Biné ficou meio apreensiva e disse que não viu nada, e que o Biné tinha ido para a cidade fazer compras e não sabia a que hora ele iria chegar. Meu avô então disse que voltaria outra hora para falar com o Biné. Ele deu as costas e foi embora. A mulher fechou a porta da sala. Meu avô resolveu ir até o galinheiro deles para ver se aquele bicho havia atacado as galinhas. Mas, aparentemente, tudo estava bem. De repente, quando o meu avô estava um pouco longe, olhou de novo para a casa do Biné. Ele viu que a mulher do vizinho havia esquecido a porta da cozinha meio aberta. Então o meu avô, dando alguns passos em direção à casa, viu de longe que o Biné estava em casa e que sua esposa havia mentido para ele. O pior foi que ele viu o Biné sentado em uma cadeira com o braço esquerdo quase que amputado. Seu braço sangrava e a mulher dele limpava o ferimento com cachaça. O Biné gritava de dor. Um sentimento de confusão e raiva tomou conta do meu avô. Ele correu para a sua casa para contar à minha avó o que tinha descoberto. Ele não tinha dúvidas que aquilo que atacou a casa deles era um lobisomem, e que a tal criatura era o Biné, e a sua esposa compactuava com toda aquela loucura. Quando foi à tarde, quase anoitecendo, o meu avô foi de novo na casa do Biné, empunhando seu facão. Ele chamou o Biné, e mais uma vez a sua esposa o atendeu, porém apenas abriu a metade da porta, o qual era possível ver apenas metade do rosto dela. A mulher perguntou o que meu avô queria. Meu avô, já sem paciência, apontando o facão para ela, foi direto ao ponto. Ele disse que já sabia de tudo. Sabia que o Biné virava lobisomem. Sabia que ele roubava suas galinhas e foi ele que tentou pegar o meu pai. O meu avô disse que se aquela noite o Biné aparecesse de novo na casa dele
para tentar roubar as galinhas ou tentar fazer qualquer coisa com meu pai, ele não cortaria mais o seu braço, mas sim a sua cabeça, e também iria pegar a sua mulher. Meu avô falava aquilo dando pequenos golpes com a ponta do facão na porta da casa do seu vizinho. A mulher não falou nada, apenas fechou a porta. Meu avô, antes de sair, deu um grito. Eu sei que tu tá aí, cabra safado. Tu tá avisado. Se tu aparecer na minha casa de novo para tentar pegar o meu filho, tu vai ver o que é bom pra tosse e tua mulher também. Meu avô deu as costas e foi embora. Depois disso, aquele bicho nunca mais apareceu ali. Suas galinhas aparentemente não estavam mais desaparecendo. Algumas pessoas de outros sítios vizinhos disseram que o Biné e sua esposa se mudaram da casa e abandonaram tudo, e ninguém sabe para onde eles foram. Enfim, meus avós contavam essa história para o meu pai, e quando eu e os meus irmãos nascemos, meu pai contou essa história para a gente. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.